O que foi o experimento de Milgram? O experimento de Milgram foi uma série controversa de experimentos que examinavam a obediência à autoridade conduzida pelo psicólogo social Stanley Milgram. No experimento, uma figura de autoridade, o condutor do experimento, instruiria um participante voluntário, rotulado de professor, a administrar choques elétricos dolorosos, e até mesmo perigosos, no aluno, que, na verdade, era um ator. Embora os choques tenham sido falsos, os experimentos são amplamente considerados antiéticos hoje em dia devido à falta de divulgação adequada, consentimento informado e subsequente interrogatório relacionado ao engano e ao trauma sofrido pelos professores. No entanto, os experimentos e seus resultados foram amplamente citados por sua visão sobre como as pessoas comuns respondem à autoridade. Milgram conduziu seus experimentos como professor assistente na Universidade de Yale no início da década de 1960. Em 1961, ele começou a recrutar pessoas de New Haven, Connecticut, para a participação em um estudo que, segundo ele alegou, seria focado na memória e na aprendizagem. Os recrutas recebiam US$ 4,50 no início do estudo, geralmente tinham entre 20 e 50 anos e empregos diferentes. Quando eles se voluntariaram, foram informados de que o experimento testaria o efeito da punição na capacidade de aprendizagem. Na verdade, os voluntários foram sujeitos a um experimento sobre obediência à autoridade. Ao todo, cerca de 780 pessoas participaram dos experimentos, e Milgram publicou seus resultados em 1963. Os voluntários foram informados de que seriam aleatoriamente designados para um papel de professor ou aluno, com cada professor administrando choques elétricos a um aluno, em outra sala se o aluno não respondesse as perguntas corretamente. Na verdade, o sorteio aleatório foi fixado de modo que todos os participantes voluntários fossem designados para o papel de professor, e os atores fossem designados para o papel de aprendiz. Os professores foram, então, instruídos sobre a punição de eletrochoque que estariam administrando, com 30 níveis de choque variando de 15 a 450 volts. Além da escala numérica, âncoras verbais somavam-se à aparência assustadora do instrumento. Começando na extremidade inferior, os níveis de choque foram rotulados: choque leve, choque moderado, choque forte, choque muito forte, choque intenso e choque de intensidade extrema. As próximas duas âncoras foram perigo, choque severo e, além disso, um simples, mais medonho XXX. Os professores receberam então uma série de perguntas para o aluno responder, com cada resposta incorreta geralmente dando ao aluno um choque progressivamente mais forte. O ator que representava o aluno, que estava sentado fora da vista do professor, tinha respostas pré-gravadas a esses choques que variavam de grunhidos de dor a gritos e súplicas, alegações de sofrer de um problema cardíaco, eventualmente, silêncio mortal, mas na realidade, os únicos choques elétricos aplicados no experimento foram amostras de choque de 45 volts dadas a cada professor. Isso foi feito para dar aos professores uma sensação dos choques que eles achavam que iriam descarregar. O experimentador, agindo como uma figura de autoridade, encorajaria os professores a continuar aplicando choques, dizendo-lhes com respostas roteirizadas que o experimento deve continuar apesar das reações do aluno. O infame resultado desses experimentos foi que um número perturbadoramente alto de professores estava disposto a prosseguir para o nível máximo de voltagem, apesar dos apelos do aluno e do suposto perigo de prosseguir. O interesse de Milgram pelo tema da autoridade e sua visão sombria dos resultados de seus experimentos foram profundamente influenciados por sua identidade judaica e pelo contexto do Holocausto, ocorrido poucos anos antes. Ele esperava que os americanos, conhecidos por seu individualismo, diferissem dos alemães em sua disposição de obedecer à autoridade quando isso pudesse levar a prejudicar os outros. Milgram e seus alunos previram que apenas 1 a 3% dos participantes administrariam um nível máximo de choque. No entanto, em seu primeiro estudo oficial, 26 dos 40 participantes do sexo masculino, 65%, foram convencidos a fazê-lo, e quase 80% dos professores, que continuaram a administrar choques após 150 volts, o ponto em que o aluno gritava, continuaram até o máximo de 450 volts.
Os participantes demonstraram uma gama de emoções negativas sobre continuar. Alguns imploraram ao aluno, pedindo ao ator que respondesse as perguntas com cuidado. Outros começaram a rir nervosamente e a agir estranhamente de diversas maneiras. Alguns sujeitos pareciam frios, desesperados, sombrios ou arrogantes. Um deles pensava que havia matado o aluno e foi às lágrimas quando, finalmente, descobriu que não. Não obstante, os participantes continuaram a obedecer, descarregando o choque total nos alunos. Um homem que queria abandonar o experimento foi informado de que o experimento deveria continuar. Em vez de desafiar a decisão do experimentador, ele prosseguiu, repetindo para si mesmo: tem que continuar, tem que continuar. Milgram incluiu várias variantes no projeto original do experimento. Em um deles, os professores podiam selecionar seus próprios níveis de voltagem. Nesse caso, apenas cerca de 2,5% dos participantes usaram o nível máximo de choque, indicando que não estavam inclinados a fazê-lo sem a orientação de uma figura de autoridade. Em outro, havia 3 professores, 2 dos quais não eram cobaias, mas haviam sido instruídos a protestar contra os choques. A existência de colegas protestando contra o experimento tornou os professores, voluntários menos propensos a obedecer. Os professores também eram menos propensos a obedecerem uma variante em que podiam ver o aluno, e eram forçados a interagir com ele. O experimento de Milgram tem sido altamente criticado e considerado controverso, tanto pela ética de seu projeto quanto pela confiabilidade de seus resultados e conclusões. É comumente aceito que a ética do experimento seria rejeitada pela ciência dominante nos dias de hoje, devido não apenas ao manuseio do engano envolvido, mas, também, ao extremo estresse colocado sobre os professores, que, muitas vezes, reagiram emocionalmente ao experimento e não foram interrogados. Alguns professores realmente acreditaram que haviam chocado genuína e repetidamente um aluno antes de ter a verdade revelada mais tarde. Pesquisadores posteriores, examinando os dados de Milgram, também descobriram que os experimentadores que conduziam os testes às vezes saíam do roteiro em suas tentativas de coagir os professores a continuar, e observaram que alguns professores adivinharam que eles eram os sujeitos do experimento. Entretanto, as tentativas de validar as descobertas de Milgram de maneiras mais éticas geralmente produziram resultados semelhantes.